início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, Latinoamérica. Eu queria agradecer a todos que estão conectados aí com a gente hoje. Nós já temos aí a Bianca Duque, que sempre está nas nossas reuniões, o Jorge Padrón, o Dr. Jorge Padrón, lá de Bogotá, da Colômbia, a Karen Álvares, doutora Karen, da Universidade de Los Andes, em Santiago do Chile. Temos também a Márcia Pavanello, a doutora Patrícia Esperon, professora universitária em Montevidéu. Temos também o Thomas Golpe, professor de genética lá em Jundiaí. Temos o Dr. Walter Pavicic, que também é médico lá em Buenos Aires, e outras pessoas mais que estão entrando aí. Queria agradecer a todos, em especial ao Dr. Pablo de Nicola, que hoje vai nos brindar aí com uma aula que ele preparou para a gente aí de um assunto muito interessante, que são os fundamentos em epigenética. Antes de começar, eu só gostaria que o nosso tradutor, o Nelson, explicasse para todos como fazer a tradução para o espanhol. Nelson, por favor. Hola, buenas tardes a todos, buen día. Bueno, les comento que tenemos la traducción simultánea acá en la reunión de Zoom. Abajo, hacia la derecha, hay un globo que dice interpretación de idiomas o interpretation. Si quieren escuchar en español, solo necesitan hacer clic y elegir el canal de español. Mesma coisa para quem quer escutar em português, à direita, embaixo na tela do Zoom, tem um ícone de interpretação, basta selecionar o canal de português. Obrigado a todos. Muito obrigado, Nelson. Então, vamos começar a reunião. Como sempre, a nossa reunião tem por objetivo ser informal. Quem quiser fazer pergunta aí, pode fazer as perguntas. A gente vai tentando tirar as dúvidas aí com o Pablo, né, Pablo? É uma apresentação muito interessante. O Pablo é médico geneticista, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética e Genômica, Sociedade Genética e Genômica aqui no Brasil, e também é médico do Departamento de Genômica da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, Brasil. Então, Pablo, queria te agradecer a gentileza de preparar essa aula para a gente, e a palavra está com você. A gente vai conversando aí durante a apresentação, e na medida que as coisas forem caminhando, a gente vai conversando. Muito obrigado, Pablo. Boa tarde a você. Obrigado, professor Benedito. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar aqui do grupo de estudos de tumores hereditários latino-americano. E hoje eu vou falar um pouco sobre fundamentos de epigenética, que é um tema sempre interessante. É um tema que sempre tem coisas novas, surgem coisas novas, e para quem mexe com a parte de oncologia, tem que ter noção, tem que ter ideia, tem que ter fundamentos, não só de genética, mas como de epigenética, né? Porque o que nós vamos ver mais para frente é que diversos tratamentos vão se basear na parte de epigenética, né? Bom, então eu vou falar bem devagar e vou mostrar conceitos gerais, né, sobre o que é epigenética, porque realmente é um tema bem complexo para quem não é da área de genética, né? Então a gente vai aí então falando, conversando, e quem tiver dúvidas pode, né, perguntar que a gente responde na hora, fiquem à vontade. Bom, então a gente sabe que o fenótipo, o que é o fenótipo? O fenótipo são as características, né? Tanto características estruturais,
quanto características fisiológicas, quanto características comportamentais, como também características patológicas, como é o caso do câncer, né? Então, o fenótipo é uma característica que, por sua vez, é determinada por, obviamente, a parte genética, pelo DNA daquele indivíduo ou daquela célula, né? Pelo o ambiente aonde aquele indivíduo, né, ou aquela célula, ela se encontra, ok? E, obviamente, também pelos mecanismos epigenéticos, que são mecanismos que vão regular, vão fazer essa interação entre o meio ambiente e o material genético do indivíduo, né? O funcionamento do material genético, do DNA daquele indivíduo. Então, diversos mecanismos epigenéticos vão regular a parte genética, né? Dependendo de qual ambiente aonde aquele indivíduo se encontra, né? E quando eu falo ambiente, pode ser por fatores nutricionais, né? Disponibilização de nutrientes, né? Como, por exemplo, a glicose é o principal nutriente, né? Mas existem diversos outros nutrientes, aminoácidos, entre outros, né? Remédios, drogas, patógenos, né? Os mais diversos, vírus, bactérias, né? Fungos, protozoários, enfim, e toxinas, ok? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, hoje, de 3 mecanismos básicos epigenéticos que vão modular, então, essa interação entre o meio ambiente e o DNA, né? A fim de constituir aí um fenótipo. E no nosso caso, aqui no grupo de estudos latino-americano, seria o câncer, né? A célula oncológica, a célula tumoral, né? E esses 3 mecanismos são as modificações das histonas, né? A remodulação da cromatina, a metilação de regiões que nós chamamos de ilhas CPGs, né? E um terceiro mecanismo que são os RNAs não codificantes, né? Muito bem. Bom, essa ilustração aqui todo mundo conhece muito bem, né? Chamada de dogma central da biologia, na qual, então, a informação genética está contida no DNA, né? Em forma de gene, né? A gente sabe que o DNA do Homo sapiens, da espécie humana, tem aproximadamente 22 mil genes, 22 mil receitas, né? 22 mil informações. Essas informações, elas são, então, passadas de célula-mãe para células-filhas através de um processo chamado replicação. Essas informações também, elas são utilizadas pela célula, né? Por meio aqui, né? Então, elas têm a informação para a formação de moléculas funcionais, que são as proteínas, são as moléculas efetoras dentro das células, né? As proteínas, as enzimas, né? Só que, para chegar na formação da proteína, é necessário, então, a formação de uma molécula mensageira chamada de RNA, que vai levar a informação contida no DNA para fora da célula, né, onde acontece o processo de tradução nos ribossomos, né? Então, aí a gente tem a formação da proteína. Então, esse é o dogma central da informação genética. A genética é passada para as suas descendências pelo processo de replicação e a informação genética é utilizada pela célula, né, pelo processo de transcrição, que é a formação do RNA, e depois pelo processo de tradução, que é a formação da proteína. Bom, o que é epigenética, né? Epi quer dizer acima, né? Visto de cima, né? Então, também tem palavras aí chamadas epilepsia, né? Que é a maldição que está em cima do ser, que leva a pessoa à convulsão, né? Epidemiologia, né? Que quer dizer o estudo da população, né? Vista de cima, né? Esses estudos epidemiológicos, né? E a epigenética
é justamente as alterações que ocorrem na molécula de DNA sem alterar a estrutura do DNA, né? Então, a epigenética nada mais é do que a regulação da expressão de genes, né? De uma determinada célula, né? E essa regulação ela se deve aos fatores internos e externos. Então, a célula ela sabe que vai ter que expressar um gene, ou seja, vai ter que formar determinadas proteínas daquela célula, dependendo da situação, né, metabólica, fisiológica da célula, tanto interna quanto externa, né? Então, epigenética nada mais é do que a regulação, né, da expressão de genes de uma célula, ok? Então, a gente tem que ter dois conceitos básicos aqui já. Quando um gene ele está formando proteína, ele está formando RNA, a gente fala que ele está expressando, né? Então, aquele gene está em expressão, né? Quando o gene não está expressando, não está formando a proteína, então a gente fala que aquele gene está silenciado, né? Então, há um silenciamento gênico ou uma expressão gênica, né? E quem é que vai regular essa expressão ou esse silenciamento gênico? São os mecanismos epigenéticos, tá? Então, um conceito aqui que é importante na epigenética é que a expressão de a regulação de um gene, ela é modificada sem que haja alteração, uma mudança na sequência primária dos nucleotídeos daquele gene, ou seja, então, a estrutura primária do DNA ele não se altera, ok? Então, o que se altera são modificações, são mudanças, tá? Que vão levar, então, a essa alteração de regulação. Justamente por ter a sequência primária intacta, né? Essas alterações, então, elas são reversíveis, né? Ao contrário da mutação na sequência dos nucleotídeos, né? Então, aquelas que a gente sempre fala de variantes patogênicas, provavelmente patogênicas, mutações missenses, nonsenses, frame shift, essas são alterações que permanecem no DNA, né? Já as alterações epigenéticas, elas podem ser removidas do DNA, ok? Então, elas são reversíveis. Por isso que elas controlam a expressão dos genes, né? Então, há uma reversibilidade. E um outro conceito interessante da epigenética também é que essas alterações epigenéticas que regulam a expressão dos genes, elas podem ser transmitidas para as células descendentes, né? Ou até mesmo elas podem ser transmitidas para indivíduos, né? A prole de indivíduos, né? Então, você tem alterações epigenéticas que podem ser herdadas de pai para filho ou de mães para filhos, ou seja, de organismos, né, entre organismos. A gente vai ver que no câncer é muito comum que essas alterações epigenéticas que ocorrem no material genético, elas permanecem durante a expansão clonal, né? Então, quer dizer, quando aquela célula tumoral começa a se dividir para formar o tumor, né, essas modificações epigenéticas elas permanecem da célula, né, clonal para as suas filhas. Então, os três mecanismos que nós vamos falar aqui hoje são as modificações que ocorrem nas histonas, e com isso você vai mexer na estrutura dos nucleossomos. O segundo mecanismo é a metilação do DNA, ok? Isso já no gene, né, ou próximo ao gene, nós vamos ver. E o terceiro mecanismo epigenético são proporcionados pelos RNAs não codificantes. Então, a gente vai ver, esse aqui é um mundo à parte, o RNA não codificantes, é uma elegância a complexidade
biológica da célula, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre os RNAs não codificantes e como é que eles alteram, eles regulam a expressão de diversos genes. Bom, para a gente começar a falar das modificações de histonas, né, que vão alterar a estrutura de um nucleossomo, a gente tem que entender o que é uma histona e o que é um nucleossomo, né? Muito bem. A histona é uma proteína altamente conservada entre as espécies, tá? As histonas, então, existem diversas histonas, tá? Essas histonas, né, vão se agregar para formar uma estrutura na qual o filamento de DNA se irá enovelar ao redor dessa estrutura de histonas, né? Então, essa estrutura formada por 8 histonas, um octâmero de histonas, né? Mais a molécula de DNA. Okay. Então, aqui, numa estrutura tridimensional, nós estamos, então, vendo aqui com cores, né, as 8 histonas formando o core, né, o núcleo, na qual, então, o DNA irá se enovelar. A gente vê aqui a estrutura de alfa-hélice que elas formam, né? E o que a gente pode perceber aqui já da estrutura do nucleossomo, né? Muito bem, que a porção N-terminal das histonas, elas emergem, elas saem deste core, ok, do nucleossomo, formando essas caudas externas. Tá? Então, nós temos 8 caudas externas, uma para cada histona, ok? Na qual serão essas caudas que irão sofrer as modificações epigenéticas. Muito bem. E para que serve o nucleossomo? O nucleossomo, ele é o primeiro grau de compactação, tá, do DNA. Então, nós sabemos que o DNA é uma molécula extremamente grande para a dimensão da célula, né? O DNA de uma única célula humana, ela tem aproximadamente 2 metros de comprimento, né? E nós sabemos que o núcleo de uma célula, né, normal, humana, tem aí aproximadamente 2 micrômetros, né? Então, como fazer com que uma molécula de 2 metros de comprimento caiba no interior, né, de um núcleo extremamente pequeno? E, além disso, o filamento de DNA, com os seus 22 mil genes, eles precisam também ter um certo grau de organização, né? Até mesmo para você ter aí, proporcionar uma correta replicação, uma correta expressão de genes, e em caso de quebras, né, de cromossomos, quebras de DNA, de mutações, para um reparo mais eficiente. Então, o DNA, ele se compacta em graus, em níveis, né, até que ele, então, ele consiga caber dentro do interior do núcleo da célula, né? Então, ele sofre graus de compactação. E o primeiro grau de compactação é a formação, então, dos nucleossomos. Ok? Muito bem. Os nucleossomos, por sua vez, vão se compactar ainda mais
numa estrutura de 30 nanômetros, chamadas de solenoides, tá? Então, o diâmetro de um nucleossomo é de 10 nanômetros, o diâmetro do filamento, né, do DNA é de 2 nanômetros, tá? Então, vocês percebam que, conforme o grau de compactação vai aumentando, né, a gente vai, então, tendo um problema. Qual que é o problema? O gene que está localizado, né, no DNA, ele começa a se tornar inacessível às proteínas que vão participar do processo de expressão gênica, né? Muito bem. Então, aqui está o DNA, os nucleossomos, a solenoide, que já é, então, aqui o segundo grau de compactação do DNA. O terceiro grau de compactação é quando essas solenoides se aderem a uma proteína não histônica, né? Que é essa scaffold, esse arcabouço, tá? Formando, então, o terceiro grau de compactação, né? E esse terceiro grau de compactação é o que nós vamos, então, vai se formar o braço do cromossomo, que é aquela estrutura que nós conseguimos, então, visualizar no microscópio, né? Então, a gente tem aí os graus de compactação, os níveis de compactação do DNA. Então, veja que esses níveis de compactação do DNA, ele é extremamente importante, então, por diversos fatores que eu já falei, né? Mas, em compensação, eles tornam-se um problema na hora que um gene que está contido aqui no filamento de DNA, ele precisa ser expresso, né? Muito bem. Bom, então, o que acontece? Eu, Pablo. Oi. Oi. Parabéns por esse slide ficou muito didático para a gente entender esse mecanismo de compactação que faz com que mecanicamente, você mesmo disse muito bem agora há pouco, cause problema da expressão gênica. Se está todo compactado esse DNA, não tem como você ter ligação de nada aí, não é isso, Pablo? Isso, quando o DNA está compactado, né, você tem aí uma repressão da expressão gênica, ou seja, os fatores de transcrição, as proteínas que vão participar do processo de transcrição, que vão sinalizar a RNA polimerase, qual é o gene que deve ou não ser transcrito, qual o sentido da fita, né? A quantidade de transcritos que deve acontecer, eles não conseguem acessar o gene, né? A região promotora do gene, como eu vou falar mais para frente. Então, o que acontece é que quando o DNA está na sua forma compactada, que nós chamamos essa forma de heterocromatina, os genes que estão nessa região, eles sofrem um silenciamento. Tá? Perfeito, Paulo. Parabéns. Está meio lento aqui a passagem do slide. Agora foi. Bom, então o que acontece? Quais são as modificações das histonas? Existem aproximadamente, né? Lógico, esse número cada vez aumenta mais, né? Conforme a gente vai aprendendo, mas basicamente tem 16 tipos de modificações que ocorrem nas caudas das histonas que formam o nucleossomo, né? Então, aqui estão as alterações que ocorrem. Então, pode ocorrer acetilação, metilação da lisina, metilação do aminoácido arginina, fosforilação, né, tanto de serina quanto treonina, a fosforilização da tirosina, a ubiquitinização, a sumoilação. Esse aqui que é um que, né, agora está muito em
em destaque, né? Só para mostrar, então, a importância dessa aula hoje, né? Que é a ADP ribosilação, né? Onde a enzima PARP, então, vai modificar estonas para sinalizar aqui tanto o processo de transcrição quanto de reparo, né? Então, esse aqui é um processo que ocorre nas estonas extremamente importante, que hoje a gente tem fármacos, né? Que são utilizados aqui para inibir as enzimas que formam a ribosilação, né? De ADPs, a desaminação, né, a isomerização das prolinas, a crotonalização, a propionilação, a butilização, formilação, hidroxilação e o radical de N-acetilação, né, glicose N-acetil. Né? Então, veja quantas modificações podem ocorrer naquelas caudas de estonas. E cada modificação dessa, em cada uma das caudas, né, vão, então, levar a processos como transcrição, né, reparo, no processo de replicação ou de condensação e silenciamento. Né? Então, cada um dessas alterações que ocorrem, essas modificações que ocorrem nas caudas das estonas, né, vão levar, então, a uma alteração aí na função do gene, né, ou do DNA de uma maneira geral. Essas modificações de estonas, então, quer dizer, essas alterações, como que elas acontecem? Elas acontecem através de enzimas, né? Então, são enzimas que irão atuar nessas modificações das estonas, né? E vão, consequentemente, alterar a estrutura geral do nucleossomo, permitindo, então, ou não, né, que aquele gene seja expresso ou não. E essas enzimas, elas são classificadas como remodeladoras, como as escritoras, né, os writers, ou as leitoras, os readers, ou as silenciadoras ou apagadoras, né, as erasers. Então, está aqui um exemplo, né? Aqui o nucleossomo, né? Os 3 nucleossomos, né? Com o seu DNA inovelado. Esse aqui é uma estrutura onde não ocorre expressão de genes, né? Então, é a heterocromatina, né? Closed chromatin, né? Muito bem. Então, veja, para a heterocromatina ficar aberta, né? Esses nucleossomos permitirem que as enzimas possam acessar os genes, então, essas estonas devem ser modificadas, as caudas dessas estonas. As enzimas que realizam essas modificações permitindo a abertura dessas estonas, elas são chamadas de writers, né? E como, por exemplo, aqui no caso, né, as estonas acetilases, que vão incorporar vão promover a acetilação. Tá? E as enzimas que retiram, né, que inibem a expressão, ou seja, fazem com que os nucleossomos se aproximem novamente, né, vão ser chamadas de erasers, né, como, por exemplo, aqui as enzimas desmetilases. Tá bom? Muito bem. Então, vou falar aqui de 2 tipos básicos aqui de modificações de estonas, que é a acetilação. Praticamente, a acetilação das caudas das estonas, né, elas vão favorecer o acesso às regiões promotoras dos genes, favorecendo a transcrição, tá? E quem faz a acetilação das estonas são as acetiltransferases de estonas, ou seja, são umas writers, né? Quando ocorre a desacetilação de estonas, né, através das erasers aqui, ó, desacetilações de estonas, das desacetilases, o que acontece? Os nucleossomos voltam à sua conformação fechada, né, em heterocromatina, e você tem então a repressão, né, da expressão gênica. E uma outra modificação de estona que ocorre é a metilação das estonas, que aí depende muito de qual aminoácido será metilado, de qual estona será metilada. Você pode tanto promover a expressão quanto reprimir a expressão, silenciar os genes.
né? E aí, então, a gente tem um verdadeiro código de histonas, né? O código das histonas, veja, eu tenho aqui as 4 representantes, né? Eu tenho 2 tipos de cada, né? Eu tenho 2 tipos da histona 2A, 2 tipos da histona 2B, 2 tipos da histona 4, 2 tipos da histona 3, formando um octâmero, né? Aqui as caudas, né? E veja então que, dependendo do aminoácido, dependendo de qual histona e dependendo de qual processo, qual modificação ela ocorre, você vai ter um tipo de alteração na estrutura, na conformação geral da cromatina, né, dos nucleossomos. Ou então, veja, isso aqui é o que nós chamamos de código de histonas, né? Código, porque você tem aqui, então, por exemplo, um exemplo, na histona 2B, você tem aqui na lisina 5, né, da cadeia aqui de aminoácidos, uma acetilação. Então, isso aqui vai promover o quê? Isso aqui vai promover, provavelmente, um favorecimento da expressão de genes. Então, é um processo extremamente dinâmico, extremamente complexo, com várias possibilidades, mas o mais importante de todo é que são processos que são reversíveis, né? Então, você consegue reverter essa acetilação. Então, é mais ou menos isso. Aqui, desacetilado, né? As caudas das histonas, então, promovendo aqui a condensação dos nucleossomos, e quando essas caudas são acetiladas, você tem, então, aqui um afastamento da estrutura dos nucleossomos, favorecendo, então, que os fatores de transcrição acessem os genes e ocorra a expressão. Tá? Então, aqui mais um exemplo aqui de modificações que ocorrem, né, nas histonas. Aqui, então, mostrando, né, uma estrutura condensada, os nucleossomos condensados em heterocromatina, né? E aqui os nucleossomos no estado aberto, que é o estado de eucromatina. Então, aqui há o silenciamento dos genes nessa região, e aqui a expressão dos genes dessa região. Oi, Pablo. Isso é para provar que é verdade, né? Não fica só na imaginação, né? É uma fotografia muito linda essa, viu? É, isso mesmo, né, Benedito? Então, isso aqui é para mostrar que tudo que a gente está falando é verdade, né? É uma figura bem bonita mesmo. E aqui o núcleo de uma célula, né? Mostrando aqui as regiões que estão em heterocromatina, né? Essas mais escuras, né? Onde provavelmente está ocorrendo aí o silenciamento de genes, e as regiões claras, né? É a região de eucromatina, onde está ocorrendo, então, a expressão dos genes, né? E note que, olha a quantidade de retículo endoplasmático rugoso que tem essa célula, né? Provavelmente essa célula está fazendo muita expressão de genes e produzindo muita proteína, né? E essa região mais escura aqui é o núcleo, né? Bom, a segunda mecanismo epigenético é a metilação do DNA, né? Esse aqui acho que é mais comum, acho que a maioria já deve conhecer, que é nada mais do que a adição de um radical metil, CH3, né, a uma citosina, né, a um nucleotídeo, né, a base nitrogenada citosina, tá? Só que não é em qualquer citosina, ok? É a citosina que precede uma guanina, né? Uma guanina, tá? Formando, então, uma 5-metilcitosina. A enzima que realiza essa adição do radical metilacitosina é a metiltransferases de DNA, tá? O DNMT, ok? Muito bem. Toda vez que eu tenho, então, a adição de um radical metil na citosina de uma ilha CTG, o processo que ocorre normalmente é o silenciamento do gene, né? O silenciamento do gene. Então, eu falo que aquele gene está metilado, ok? Então, quer dizer que aquele gene não está tendo transcrição, né? Não está se expressando, ok?
Então, aqui, ó, aqui é o nucleotídeo, né? O açúcar, o grupamento fosfato, a base nitrogenada, né? A citosina aqui, que é um tipo de pirimidina, né? Então, o que acontece é justamente isso. Você tem a adição de um radical metil no carbono 5, né, da citosina, formando uma 5-metilcitosina. E notem que essa estrutura, 5-metilcitosina, ela é muito parecida a uma timina, né? Então, normalmente, esses pontos aqui de ilhas CPGs, né, são pontos quentes, né, são hotspots aí para mutações também. Mas não é a aula de hoje. Muito bem. E onde estão as ilhas CPGs, né? Aqui, então, é uma estrutura básica de um gene, né? Agora a gente está falando do gene, né? Eu tenho a região codificante do gene, formado pelos seus exons, né? Com os introns, né? E a região que precede a região codificante, onde tem a informação para a proteína, né? É a região promotora do gene, que é onde existem sequências de consenso, né? Que a gente chama de box. São sequências de consenso, onde você tem aí diversos nucleotídeos repetitivos, que é onde os fatores de transcrição irão reconhecer, vão se ligar para sinalizar a RNA polimerase, que aqui esse é o gene que deve ocorrer a transcrição, né? Então, é muito comum que ilhas CPGs estejam presentes na região promotora desses genes, né? Então, o que são as ilhas CPGs? São regiões ricas em citosina e guaninas, tá? Que normalmente estão presentes na região promotora dos genes, né? Mas às vezes elas podem estar até mesmo dentro da região codificante, ou às vezes fora da região promotora, né? Mas são regiões ricas em citosina e guanina que sofrem processo de metilação, essas citosinas, né? E isso, então, vai fazer com que ilhas CPGs metiladas, né, não ocorra a transcrição. Aqui uma figura, né, muito bonita também, né, de uma DNMT, ou seja, de uma metiltransferase de DNA, né, reconhecendo aqui uma região de ilha CPG, né, ela acessa aqui o sulco maior do DNA, né, então ela vai rodando ao redor, né, ela vai rodando em torno do DNA, como se fosse uma porca girando ao redor do parafuso, até que então domínios, né, dessa enzima reconheçam as citosinas guaninas, né, no interior desse filamento, e então coloque aqui o radical metil nessas citosinas, fazendo então com que, olha lá, que as ilhas CPGs metiladas, os fatores de transcrição não reconheçam, então não tenham acesso às regiões promotoras, né, do gene, interrompendo, então reprimindo, silenciando o gene. E quando as ilhas CPGs estão desmetiladas, sem radicais metil, então os fatores de transcrição eles conseguem reconhecer a região promotora, favorecendo então a expressão do gene, né? E aqui uma outra figura muito legal, né? De um fator de transcrição chamado TF2D, né? Que é o fator de transcrição que reconhece o Tata Box no sulco maior do DNA. Aqui está o sulco menor, aqui o sulco maior. Então, o fator de transcrição ele consegue reconhecer o Tata Box porque ele tem acesso a ele, já que uma vez as ilhas CPGs não estão metiladas. Muito bem, então a metilação ela serve para vários processos do DNA, né? Tanto para sinalizar filamentos, quais são os filamentos parentais e quais são os filamentos recém-sintetizados durante a replicação do DNA, né? Tanto para regular a expressão ou silêncio, né, de genes,
tá? Então, é um processo muito epigenético muito interessante. Mais uma vez, é um processo aí reversível. Bom, então, veja só, até agora nós vimos dois mecanismos epigenéticos e eles trabalham sinergicamente, eles trabalham juntos, né? Então, eu tenho aqui tantas modificações, né, das histonas e a remodelação da estrutura da cromatina, abrindo os nucleossomos, né, espaçando os nucleossomos, né, através aí dos writers e dos erasers, né, para que os readers venham então a reconhecer, né, e chamar então os fatores aí de transcrição, de remodelamento, né? E na próprio filamento de DNA, eu também tenho então a outra modificação epigenética, que é a metilação das regiões aí das ilhas CPGs, né? Então aqui você vê aqui os dois processos, eles caminham juntos, né? E não poderiam ser de forma diferente, né? Então você tem tanto aqui as modificações de histonas e remodelamento da cromatina, quanto você tem as modificações nas ilhas CPGs, as metilações e desmetilações das ilhas CPGs nos genes, ok? Bom, então é um processo extremamente coordenado, onde então você tem a abertura e o fechamento aqui da cromatina. Então você tem tanto processos que vão interagir com as histonas, quanto você vai ter processos que vão interagir no filamento do DNA. Bom, esse aqui é o imprint, eu não vou falar, mas eu deixei aqui, porque depois vocês vão ter acesso à aula, essa aula vai ficar gravada, né, no LA-GET, então depois quem quiser ver mais sobre epigenética, mecanismos epigenéticos, vocês fiquem à vontade aí para acessar o restante da aula, tá? Então eu não vou comentar sobre isso, tá? Mas eu deixei na aula porque é interessante vocês também depois quiserem estudar mais. E agora, o terceiro mecanismo epigenético, né, são os RNAs não codificantes, tá? Os RNAs não codificantes são RNAs que foram transcritos da molécula de DNA, mas eles, por sua vez, não vão participar do processo de tradução das proteínas, né? Então, é um RNA que é transcrito, porém ele não é traduzido. Então a gente chama esses RNAs de RNAs não codificantes. E nós temos centenas de tipos de RNAs não codificantes nas nossas células. Cada vez que eu entro para estudar sobre RNA, que é um tema muito interessante dentro da genética, cada vez mais eu tenho um RNA novo que eles descobriram ou que acharam uma função. E uma coisa que me surpreendeu muito, né, nesses últimos tempos aqui, é que muito desses RNAs não codificantes, né, os seus genes, né, eles ficam localizados naquele DNA que a gente achava que não tinha função nenhuma, né, o trash DNA, o DNA lixo, que é aquela grande maioria do DNA, que a gente achava que só 5% do DNA é que tinha função, que continha os genes, né? E que os outros 95% do DNA não tinha função nenhuma, era resquício evolutivo. Mas não, né? A gente sabe que muito desse DNA que não codifica proteína, mas esse DNA codifica RNAs não codificantes. E nós temos... a gente pode, então, classificar esses RNAs não codificantes em dois grandes grupos, né? Os RNAs não codificantes longos, são aquelas moléculas de RNA que têm mais de 200 nucleotídeos de comprimento, né? E os RNAs não codificantes pequenos, né? Que são as moléculas de RNA que têm menos de 200 nucleotídeos de comprimento. E aqui, então, para a gente mostrar, né, ilustrar, então, né, alguns exemplos de RNAs não codificantes pequenos, né, os microRNAs, o PIs-RNAs e os Small Interfering RNAs. Né, eu vou falar um pouquinho desses dois aqui mais para frente,
tá? E os longos, né? Os RNAs não codificantes longos, né? Que a gente tem os RNAs intergênicos, né? Que ficam entre os genes, naquela região que eu acabei de falar, que é a grande região do DNA, que não tem genes codificantes de proteína. Então, todos os RNAs que têm lá o seu código nessas regiões, a gente chama de RNAs longos intergênicos. A gente tem os RNAs longos não codificantes antissense, né? E aqui os dois principais antissenses, né, são o RNA transportador e o RNA ribossômico, né, que vão fazer antissense com o RNA mensageiro, né, participando do processo de tradução. Os RNAs que estão nos introns, então também outra coisa que chama atenção, né, é que os introns, todo mundo fala, o intron é só para depois, no processo de splicing, você retira os introns e o intron é degradado. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Tem muito RNA que está dentro dos introns dos genes e que esses RNAs intrônicos, eles acabam tendo funções no interior da célula, né? Os RNAs longos não codificantes que participam do processo de transcrição, né? Aumentando aí o processo de transcrição, aproximando o enhancer da região promotora, né? E os RNAs que também participam da transcrição já na região promotora. Então, olha que interessante essa figura é sensacional, né? Mostrando aqui as diversas funções que um RNA pode ter na célula, né? Então, os RNAs não codificantes longos, né? Eles podem exercer função aqui na modificação das histonas. Então, veja que a modificação das histonas é um processo extremamente complexo, onde participam diversas proteínas e RNAs, fazendo a remodelação e a modificação da cromatina e da cauda das histonas. A gente tem RNAs que participam na modulação de splicings, né? Fazendo então que ocorram splicings alternativos, né? Veja aqui já um processo epigenético, tudo é processo epigenético aqui, tá? A gente tem RNAs longos, né? Que participam então aqui aproximando, né? O enhancer da região promotora, tá? A gente tem RNA que participa da inibição da transcrição, aproximando silenciadores, regiões de silenciadores da região promotora, inibindo a transcrição. A gente tem RNAs que se ligam a proteínas, né, como se fossem armadilhas, né, ou seja, eles capturam a proteína e tiram a função, né, eles terminam com a função daquela proteína, elas anulam, né, o termo correto é anulam a função da proteína. Você tem RNA que vai participar aqui, que vai anular, por exemplo, as DNA metilases na região promotora, então elas participam também do processo de metilação do DNA, não só do processo de modificação de histonas. Você tem o RNA aqui, que inibe a tradução, inibindo a junção da unidade maior, da unidade menor do ribossomo. Você tem RNAs que inibem, né, diminuem a estabilidade do RNA mensageiro, né? Você tem RNAs que aumentam a estabilidade, aumentando o processo de transcrição, e você tem aqui os RNAs que participam da degradação da molécula de RNA mensageiro, né? Como, por exemplo, aqui os microRNAs. Bom, e então, para a gente terminar a nossa aula de fundamentos, é bom deixar claro, hoje foi uma aula de fundamentos da epigenética, tá? Depois a gente pode entrar em cada um desses processos e falar mais profundamente sobre esses processos, né? Mas os pequenos RNAs não codificantes, a gente tem aqui esses dois tipos, né, que participam de processos epigenéticos, que é o Small Interfering RNA e o microRNA. Os dois são praticamente os mesmos RNAs, que são RNAs que contêm aproximadamente 21 a 25 nucleotídeos de comprimento, né, e eles são utilizados para degradar o RNA mensageiro, inibindo assim a tradução, né, modulando a tradução da proteína.
E aqui, para terminar, então, o nosso último slide, né? Então, aqui eu tenho um RNA de fita dupla. Então, é interessante também deixar o RNA, ele é uma molécula bem interessante, porque ele pode adotar diversas conformações estruturais, né? Como até mesmo o filamento duplo de RNA, né? Aqui, a proteína dicer, né? Mediando aqui a clivagem desse RNA de dupla fita, né? Depois vem a proteína RISC, que vai, então, separar esses filamentos pequenos, né, de RNA de fita dupla, e, por sua vez, então, esse microRNA, ele vai se parear com uma molécula, com um alvo, né, que está na molécula de RNA mensageiro, fazendo, então, com que ele clive, né, que ele quebre essa molécula de RNA mensageiro, né, impedindo, assim, que essa molécula de RNA mensageiro seja traduzida numa proteína. Então, esse é um mecanismo muito interessante de epigenético, de regulação da expressão gênica. Na verdade, ele não regula a expressão gênica, ele altera, né, é uma modificação pós-transcricional, né, do gene, né, e aqui hoje é alvo de muitos estudos de fármacos, né? Alvos desses processos de mecanismos epigenéticos. Então, professor Benedito Rossi, eu termino a minha apresentação de fundamentos de epigenética aqui no LAGET, né? E ficamos abertos, então, a perguntas, a dúvidas dos nossos colegas. Oi, Pablo, eu queria te parabenizar pela sua excelente apresentação. É um assunto muito difícil, né, de você apresentar da maneira didática, como você apresentou para a gente. É impressionante a quantidade de possibilidades que a gente pode vislumbrar em todos esses mecanismos, desde as histonas, né, até o microRNA que você mostrou para a gente. Acho que agora você pode abrir sua câmera, porque a internet estava meio lenta, a gente estava dando umas picotadas, né? Mas agora não tem mais o slide. Acho que você pode abrir aí, por favor, Pablo. Então, eu queria parabenizar você pela sua didática, pela clareza que você apresentou para a gente, todos esses mecanismos, né? Os 3 mecanismos principais, muito legal. Tem uns slides aí muito interessantes, né? É muito interessante você visualizar, né? Que é verdade, né, Pablo? Você fala isso sempre. Ninguém está inventando isso, né? Está tudo lá. E nós temos aí uma pergunta do Walter Pavicic, que está lá em Buenos Aires, e ele está perguntando para você sobre metilação fora das ilhas CPG. O que você podia falar para a gente disso? Olha, existem outras citosinas que podem ser metiladas, né, que não estão nas ilhas CTGs, né? A ilha CTG é o local mais comum de metilação do DNA, né? Mas a gente sabe que tem outras citosinas, né, que podem ser metiladas. E essas citosinas, aqui, como eu falei, é um fundamento, né? Mas tem outras citosinas que podem estar a quilobases de distâncias dos genes, né? Tem citosinas que podem ser metiladas que estão dentro dos genes, e essas citosinas que podem ser metiladas dentro dos genes, a gente chama elas de hotspot, até são pontos quentes para mutações, porque vira e mexe dentro do gene, obviamente na região codificante, vai ter umas sequências CPGs, né, que é natural de qualquer códon, né? Dentro de um exon você tem códons que tem na sequência uma citosina e uma guanina, né? Como códons. E essas citosinas elas podem sofrer processo de metilação, né? E depois elas podem sofrer um processo de desaminação,
Então, aquela citosina, ela se transforma numa timina, né? Esse é um dos mecanismos mais comuns, por exemplo, que ocorrem no GNF-GFR3, o receptor para o fator de crescimento de fibroblasto 3, que é responsável pela acondroplasia, né? O nanismo. Então, essa é a mutação humana mais comum, tá? Que ocorre, é a mutação que ocorre dentro do GNF-GFR3, que leva à acondroplasia, tá? Que é a principal forma de nanismo, né? Por displasia esquelética. Então, existem metilação e também não só em citosina, tá? Isso como eu falei, essa foi uma aula bem básica, né? Com fundamentos bem básicos. Mas o processo você tem processo de metilação, acetilação e outros processos, a incorporação de outros radicais em outros tipos de nucleotídeos, tanto dentro como fora dos genes. Ou seja, o processo como eu falo, né, Benedito, o DNA, né, assim como a célula, né, os processos bioquímicos que ocorrem no material genético são centenas de milhares a todo segundo, a todo mili ou nanosegundos, estão ocorrendo centenas de milhares de alterações químicas no nosso DNA, seja dentro do gene, fora do gene, nas histonas ou em outros mecanismos, né, de funcionamento da célula. Quer dizer, então, existem centenas de processos químicos que ocorrem no nosso DNA, né? Muitos deles fazendo a regulação dos genes, né? Mas outros reparando os nossos genes, reparando o nosso DNA, preparando o nosso DNA para a replicação, né? Ou levando a nossa célula à apoptose. Quer dizer, então, são inúmeros processos químicos que ocorrem no nosso material genético a milésimos de segundos. Muito obrigado pela pergunta. O Walter agradeceu aqui no chat a sua resposta. Nós temos aqui outra pergunta da Clara Castellanos. Ela pergunta se o RNA de dupla fita ele ocorre quando não precisa fazer tradução de proteína. O RNA dupla fita, ele é uma estrutura, né, que ele pode ocorrer tanto com um único filamento que se autopareia, né, isso é bem comum de acontecer nos RNAs. Então, o RNA normalmente é um filamento único, né, mas ele pode se autoparear, formando estruturas que a gente chama de grampos, né? Então, quando o mesmo filamento de RNA sofre autopareamento, formando uma dupla fita de RNA, né, sense-antissense, ele forma uma estrutura chamada de grampo. Então, o RNA é uma molécula extremamente interessante, né, e que pode formar diversas estruturas. E você pode ter também o pareamento de dois filamentos de RNAs independentes, formando mesmo uma dupla fita de RNAs diferentes. Tanto que o RNA ele pode ter diversas estruturas, formar diversas estruturas, que o RNA ele também pode não só armazenar informação, né, que é a principal função do material genético, dos ácidos nucleicos, é armazenar informação, mas os RNAs, por poder formar diversas estruturas terciárias, tridimensionais, os RNAs também eles têm função de enzimas, eles têm funções catalíticas, que quando o RNA assume uma função de enzima, a gente chama esse RNA de ribosima, né? E aí, muitos estudiosos da evolução, evolutivos, eles falam que o primeiro material genético que surgiu, né? Qual que foi a primeira molécula orgânica que surgiu para dar origem à vida? Foi o DNA ou foi a proteína, né? Porque o DNA não vive sem a proteína e a proteína não vive sem o DNA, né? Mas os estudiosos evolutivos, eles falam que a primeira molécula orgânica
que deu origem à vida foi o RNA, porque o RNA ele tem as duas propriedades. Ele tem a propriedade do DNA, que é de armazenar informação, e ele tem a propriedade da proteína, que é a propriedade catalítica, a propriedade de realizar reações químicas. Então, os RNAs, eles assumem, é uma molécula muito bonita, linda, o RNA é uma molécula linda, né? E eles assumem diversas conformações, como a dupla fita. Muito legal, Pablo. E a última pergunta, para terminar, que nós temos aí 2 minutinhos, a Clara também, Castejano, está perguntando para você das dissomias parentais, que você deu uma puladinha ali na hora que você passou para o microRNA. Ela pergunta se pode ser um mecanismo regulador ou é uma mutação. Não, a dissomia uniparental, na verdade, ele é um erro genético, né? A dissomia uniparental, na verdade, o que é dissomia uniparental, né? Dissomia uniparental é quando você tem a presença de 2 cromossomos de um único genitor, né? Então, a gente sabe que os 46 cromossomos, 23 vêm do pai, 23 vêm da mãe, então eles formam pares, né? A gente tem 23 pares, né? Então, cada representante de um par, um vem do pai, um vem da mãe, né? Então, a gente tem uma dissomia diparental, esse é o normal, é que nós tenhamos uma dissomia diparental, né? Biparental. Quando a gente tem uma dissomia uniparental, quer dizer o quê? Que os 2 cromossomos daquele par vieram de um único genitor, de um mesmo genitor. Daí, então, o nome dissomia uniparental. A dissomia uniparental ela é formada para compensar uma trissomia, né, que não vai dar certo dentro da célula. Quer dizer, aquela célula, quando ela tem uma trissomia, ela identifica que ela vai ser abortada, né? Aquela célula que vai gerar o embrião, ela vai ser abortada, porque a trissomia do 1, do 2, do 3, do 4 não existe. Quando ocorre uma trissomia do cromossomo 1, o embrião que contém essa trissomia ele é abortado, né? São poucas as trissomias que sobrevivem, né? As 3 trissomias que sobrevivem é a trissomia do 13, a síndrome de Patau, a trissomia do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards, a trissomia do cromossomo 21, que é a trissomia da síndrome de Down, e as trissomias dos cromossomos sexuais, né? O Klinefelter. Agora, quando ocorre uma trissomia em qualquer outro cromossomo, a célula tem mecanismos de identificação que falam, olha, se nós continuarmos com essa trissomia, nós vamos ser abortados. Então, o que a célula faz, né? Ela descarta um dos cromossomos a mais, o cromossomo excedente, né? O que a gente chama esse processo, a gente chama ele de resgate trissômico, né? Esse processo de eliminação, né, de um dos cromossomos a mais da trissomia, nós chamamos isso de resgate trissômico. E aí o que acontece com o resgate trissômico é que você pode, então, levar uma dissomia uniparental. Muito bem, Pablo. Muito obrigado aí pela sua explicação, mais uma vez didática. Espero que a Clara tenha entendido o conceito, né, da dissomia parental. E eu queria agradecer você pela gentileza de ter preparado essa aula para a gente. Todo mundo aqui está mandando mensagem agradecendo você pelo aprendizado. E como você disse, a aula foi de fundamentos, né? Você imagina se é uma aula de aprofundamento, hein, Pablo? A Clara está agradecendo você aqui. Ela falou que foi muito interessante a aula. Então, eu queria agradecer também ao nosso tradutor, o Nelson, aí, que ficou firme. E ele falou para a gente que ele é epigeneticista, viu, Paulo? Olha a honra que a gente tem de ter um tradutor epigeneticista. Eu estava ouvindo a tradução aqui em espanhol, viu, Nelson? Muito obrigado. Maravilhosa essa tradução. E agradecer também ao Jefferson, a Renata, todo mundo que deu o suporte aí para a gente gravar essa aula vai ficar gravada no site do nosso grupo, lá no LHGET, em espanhol e português. Então, vamos terminar a nossa reunião de hoje. Estamos aqui on time, né? 3 minutos depois das 3 horas.
E eu deixo a palavra a você, Pablo, para se despedir aí, você encerra a reunião. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor Benedito, agradeço a todos os colegas, espero que tenham gostado aí da aula, e a gente está sempre aí para esclarecer qualquer dúvida, né? Eu acho que quem tiver dúvida, quiser conversar, né? A gente está sempre à disposição aí. E vamos ver se a gente faz mais aulas sobre epigenética, né? Aí a gente pode fazer agora uma sobre, para cada mecanismo aí, um aprofundamento aí, porque o futuro da oncologia, né? É justamente que os tratamentos, né? Cada vez mais remédios, mais drogas, salvo para cada um dessas enzimas que regulam aí e que estão, né, tem essa desregulação, né, no processo de oncogênese no tumor. Então, muito obrigado. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos.